todas as manifestações espirituais a que assistia. Ainda antes de passarmos ao momento em que a Maria de Lourdes... Aliás, antes de entrar no centro espírita, onde agora está e a fazer um trabalho com continuidade, já lá tinha entrado alguma vez anos antes ou não? Assim, já tinha entrado. E eu queria só rapidamente contar uma coisa. É que após eu me ter casado, fui para uma vivenda que eu adorava. A minha mãe foi viver connosco, eu era filha única. E um dia eu venho beber um café com o meu marido e chego a casa, a minha mãe estava branca como a cal, porque tinha havido lá um barulho enorme em casa, ela não era capaz de entrar na cozinha. E o que tinha sido? Peças que tinham pertencido à minha avó, que tinham caído de um armário que se mantinha fechado, que se partiram no chão. Uma coisa preta que foi o que fez a minha mãe não entrar, era o bico de um bule, de uns bolos que pareciam uma perla, mas preto. E dentro do armário, com a porta fechada, estavam um jarrinho daqueles jarrinhos pequeninos, com a asa cortada. E o bolo também estava lá, só que o bico estava cá embaixo. E com a porta fechada? E a porta do armário fechada. A sua avó ficou assim, a sua mãe ficou assim. Teve razão, e não qualquer teve. pessoa ficava, não é? E qualquer pessoa ficava. Depois acontecia também o meu guarda-vestidos estar assim 3, 4 dedos desarredado da parede. Os meus tapetes, principalmente do quarto, eram virados. Eu, entretanto, fui para Angola e digo sinceramente... tive pena da minha mãe estar naquela casa. E então pedi-lhe que ela fizesse a mudança, foi muito difícil para ela, mas fizesse a mudança para uma outra casa de umas pessoas amigas. Bem, agora falemos da primeira experiência, enfim, quando resolveu então entrar no centro espírita, porque ia à procura de respostas, entrou a primeira vez, não a convenceu. Não me convenci. Eu dizia assim, o que é que eles falaram? Isso eu sei, vem na Bíblia, eu sei. Está no Novo Testamento, eu sei. Continuou o seu caminho. Não me interessou. Quanto tempo depois é que voltou a entrar, também a achar que não ia encontrar resposta ainda? Bastante tempo e também com tempo, sim. Anos. A vida continuava, as mesmas perguntas. Os mesmos problemas. Até que à terceira vez que vai então a um centro espírita... Então foi para ficar. Conte-me lá, o que é que se passou desta terceira vez? Porque agora está a fazer um percurso de aprendizagem muito consistente. Estou, inclusive, no curso de Educação de Mediunidade, que me tem ajudado muito. E eu pergunto, o que é que desta vez fez sentido? Porque a Maria de Lourdes parece uma mulher muito apaziguada, como se finalmente percebesse tudo o que viveu durante estes anos todos. Foi assim uma reviravolta muito grande na minha vida. Eu posso dizer rapidamente, eu fui para a Cruz Vermelha para... Como voluntária? Sim, e para trabalhar nos computadores. Conheci lá uma pessoa que já conhecia, mas soube lá que essa pessoa que era espírita, inclusive disse-me, mas fulano também é. E eu vi que estava no meio de uma série de pessoas. Então, um senhor, meu colega, o senhor Getúlio, e a esposa, naquela sexta-feira, levaram-me ao centro. E foi até hoje. José Lucas, isto às vezes são caminhos muito longos, não é? Muito longos, muito longos. E eu pergunto, José, para além do testemunho aqui da Lourdes, perceber o seguinte: porque é que às vezes, esta mulher entrou 3 vezes num centro espírita, mas nada disto não faz sentido. E chega a um determinado momento da vida dela, ou do percurso, não faço ideia, em que já faz sentido. É preciso também estar preparado para se conseguir perceber estas respostas? Estar desperto, não é? É quando chega a hora. Eu há uns meses atrás, o Centro Cultural Espírita do Funchal convidou-me para ir lá fazer um colóquio e eu descobri que o diabo existe. Então? Porque nós estávamos alojados num local onde havia uma determinada igreja, por questões éticas não vou dizer qual é, e comecei a ouvir muito barulho e vim à varanda. E eu ouvia a gritar, sai, sai, sai. E eu descobri que o diabo era fantástico, que era uma mulher escultural, como a Fátima Lopes, que estava a sair do prédio. Mas assim, meu Deus, então toda a gente quer que o diabo saia e ele é tão bonito. É óbvio que o diabo não existe para nós espíritas, isto é apenas uma pequena brincadeira. E é claro, brincámos um bocadinho com aquilo e com o devido respeito pela opinião dos outros, não é? O diabo somos nós quando prejudicamos o próximo e os anjos somos nós quando ajudamos. Exatamente. Agora, o que nós temos notado é que os pais, os professores,
os médicos não espíritas, felizmente já temos psiquiatras espíritas, psicólogos espíritas em Portugal, a Associação de Médicos Espíritas em Portugal, e também em Coimbra, em Lisboa, em vários sítios. E as pessoas, cada vez mais, os pais começam a levar os seus filhos aos médicos a dizer: olha, meu filho ouve vozes, vê seres espirituais, etc. E muitos médicos ainda são de orientação materialista e são taxados como psicóticos, quando a atual Bíblia da Psiquiatria, o DSM, que é uma espécie de Bíblia da Psiquiatria, já admite que a mediunidade não pode ser catalogada como uma patologia. Aliás, como comprovou cientificamente uma psiquiatra em Portugal que fez uma pesquisa científica paga pela Fundação Bial. Então, o importante, era um apelo que eu fazia aos pais, era que levassem os filhos aos centros espíritas para aprenderem desde pequeno, desde os 6 anos, a lidarem com estas situações. Com estas manifestações. Não para que eles se tornem espíritas, isso não tem interesse nenhum, mas para que eles aprendam. E isto é tão dramático quando no outro dia um psiquiatra, que por sinal é espírita, me dizia: olha, hoje recebi um rapaz de 22 anos para internamento psiquiátrico e a receita que ele levou foi o endereço de um centro espírita da zona local, porque ele não tinha nada, tinha sido orientado por um psiquiatra que não conhece espiritismo. O rapaz dizia que ouvia vozes e que via seres que mais ninguém via em casa, foi taxado de psicótico para internamento compulsivo. Felizmente deu na troca de turno com um outro médico que é espírita, fez uma análise psicológica, ele estava bem, o médico entendia do que ele estava a falar e disse: olha, eu vou-lhe dar uma receita, mas nem um medicamento, não. Olha, vai ao centro espírita tal, da zona tal. E ficou bem. E ele foi e anda por aí. Um outro caso de um senhor que teve um AVC espiritual, que nós até contámos no Jornal de Espiritismo, que é um jornal que divulgamos na Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, que sai de 2 em 2 meses. Um senhor que tinha tido um AVC, aparentemente com sintomas de AVC, e não era mais do que a interferência espiritual de uma pessoa que tinha falecido com essa doença e que estava a transmitir essa doença àquele senhor que era médium sem saber e que estava ali a ser tratado por um AVC sem ter AVC nenhum e que rapidamente foi encaminhado para um centro espírita e ficou bem. Então, é importante começar a explicar às pessoas que a vida continua, que somos seres imortais, que voltamos, já vivemos muitas vidas, que é possível falar com os espíritos em determinadas condições, que isso não pode ser meio de negócio de maneira nenhuma, para que a nova era que aí venha seja prenhe de fraternidade, que o objetivo da doutrina espírita é esse. Quando falávamos dos filhos irem aos centros, não é para se tornarem espíritas, é para aprenderem que aquilo que eles veem é igual. Existem outras crianças como eles. Vê a mesma coisa. E que não é patológico. E felizmente hoje em dia já há uma abertura muito maior. Essa senhora, a Dona Lourdes, não teve essa sorte, mas claro, felizmente hoje em dia os meus filhos vão ao centro espírita ao sábado, à evangelização, vão aprender. Ou seja, as coisas estão bastante diferentes, não é? E todos os outros, e lidam muito bem com essa informação. Aliás, as crianças têm uma carência muito grande disso. Muito bem. José, muito obrigada pelos comentários a este testemunho já também. Agora, desculpe lá, aproveitava só para quem estiver interessado, temos o Congresso Espírita Português em Leiria, este fim de semana. Ainda há alguns lugares, se alguém desejar. Muito bem, muito bem. Fica aqui o convite e a sugestão. Uma coisa é certa, tudo mudou a partir do momento em que as respostas foram encontradas. Sim, mas há uma coisa muito engraçada que eu gostava de falar, se caso tivesse... Para fechar mesmo, sim. A primeira vez que eu fui ao centro espírita foi porque eu fui passear e dormi em Arcos de Valdevez. E o meu companheiro ia meio doente. E eu acordei cerca das 6 horas da manhã, parece que ouvi uma voz que me disse assim: o Zé morreu. E quando eu ouvi aquilo, sentei-me na cama e vou assim olhar, que era na ideia de o abanar, ver se ele tinha morrido ou não, e vejo uma senhora com um ar muito simpático, cabelo curtinho, com umas pérolazinhas nas orelhas, uma bata branca, assim abotoada aqui para o lado, assim solta o botão, assim a compor a roupa e a sorrir. E depois afastou-se
Mas afastou-se para onde? Então se estava à parede, porque o quarto era tão pequenino, foi na altura das festas, o quarto era tão pequenino, a cama era encostada à parede. Para onde foi a senhora? E foi o que me fez ir a um centro espírita a primeira vez, foi realmente isso, na esperança, lá estava a minha tal ignorância, pensando que ele chegava lá e que eles me diziam vistes isto ou aquilo ou aquilo outro. Mas claro, não, as coisas não são assim. Havia todo um caminho para fazer. Minha querida Lourdes, gostei muito de a receber aqui. Eu também gostei de cá estar. Muitas felicidades Muito e muito obrigada. obrigada pelo seu testemunho. Muito Um grande obrigada. aplauso. Obrigada também. Obrigada. Muito bem. Ora, deixa-me aqui ver. Temos 3 minutos e meio. Não, já é 3 minutos. 3 minutos.